Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite e um dia abençoado na presença do Senhor e que no dia de hoje estejam mais uma vez dispostos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Estamos vindo numa série, já terminamos a nossa série do Apocalipse. Ontem tivemos uma palavra aqui sobre perdão e hoje eu lhes trago uma palavra breve e curta sobre crer. Amém? Mas no entretanto, vamos louvar o Senhor para assim então começarmos o nosso devocional. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido dias abençoados e que tenham passado bem o dia de hoje, acompanhados na graça e na presença do Senhor. E então, espero que tenham conseguido vencer este período de pandemia complicado. Mas em todo o tempo a graça do Senhor é maior e Deus é melhor que tudo. Assim também eu vos digo, tenhamos fé no Senhor, que por todas as barreiras conseguimos e conseguiremos ultrapassar. Amém? Hoje teremos uma palavra, digamos assim, para complementar a palavra de ontem, que foi o perdão. Ontem falamos de perdão. Hoje iremos ter uma abordagem sobre crença. Iremos falar sobre crer. Acredito que é um assunto muito básico, mas que muitas vezes nós acabamos por dar a entender que nós não cremos em certas situações, porque nós acabamos por nos fechar na nossa própria crença e acabamos por esquecer aquilo que Jesus diz: ide e fazei discípulos. Amém? Nós sabemos sim que a salvação é individual, mas todavia Jesus diz para nós proclamarmos o Evangelho. Então, aquele que proclama o Evangelho, aquele que fala para o seu irmão, que dá a oportunidade ao seu irmão de conhecer, esse verdadeiramente crê. Amém? Aquele que oculta e que trabalha e que ninguém olha para ele como referência ou então como alguém que tem pelo menos um pouquinho de fé, esse é duvidoso. Amém? Vamos então entrar aqui, abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo número 1, versículo número 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Quem encontrar primeiro pode dar o seu amém. Romanos, capítulo número 1, versículo número 16. Amém? Bom, assim diz a palavra do Senhor, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, te damos graça em todo o tempo. Muito obrigado, Deus. Graças te damos por a tua infinita misericórdia, pelo teu amor, por todas as oportunidades que tu nos dás, porque tu és grande, ó Pai, és maravilhoso e verdadeiramente és o Senhor, ó Pai. Deus, traz-nos a tua luz na noite de hoje, para que assim então a sua palavra, Pai, seja exprimida de forma que te agrade, ó Deus. Usa-me, enche-me para entregar a todos aqueles que te amam e que louvam a ti e que creem em ti a tua palavra. E assim também peço, Deus Pai, que da mesma forma que eu te peço que tu me uses, faz também dos ouvidos dos nossos irmãos um mar e rio com essência, Deus Pai, de forma que possam receber a palavra de forma suave, como a brisa do mar e bem amigável, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui está no versículo 16 uma frase ou um verso muito poderoso
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Amém? Para todo aquele que crê, mais uma vez. Primeiro do judeu, depois do grego. Qual é o papel do judeu? Qual é o papel do grego? O judeu, aí, automaticamente, ele fala de Israel. Amém? Do povo judeu. E então, quando ele usa a expressão do grego, ele está a simbolizar os que outrora eram gentios, todos nós. Porque nós fomos agregados à videira. Amém? Fomos agregados à videira. Então, dessa forma, Deus pega e ele mostra que crer no Evangelho é para todos. Amém? E Deus se orgulha daquele que crê no Evangelho. Deus se orgulha daquele que faz a sua obra. Deus se orgulha daquele que tem fé e que não tem dúvida que vai atingir o caminho. Porque quem crer será salvo. Não é? Assim diz a palavra do Senhor. Quem crê será salvo. Amém? Então, meu irmão, a base podemos crer e podemos aceitar. Acredito que estamos de comum acordo que todo aquele que crê será salvo. Então, todo aquele que crê agrada a Deus. Amém? E quem não crê, como ficará? Quem não crê será condenado. E como é que nós podemos ver e podemos ter certeza de que nós cremos? Com as nossas atitudes. Quantos de nós pega e diz, eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Mas quando há alguma situação turbulenta, tem dúvida. Alguma situação turbulenta, pega e fica atrapalhado. Eu mesmo fico atrapalhado muitas das vezes, mas a partir do momento que eu me lembro que eu tenho verdadeiramente um Senhor, um Deus e um Salvador, aí eu procuro relaxar. Uma coisa que eu não suporto, por exemplo, é entrar no avião. Mas, todavia, eu entro várias vezes. Porque, a partir do momento que ali entro, eu entrego nas mãos do Pai. Porque nós não podemos viver com medo, nós não podemos viver escondidos, mas nós temos que crer que, se pela fé vivemos, se viver, vivemos com Deus, se morrer, também morremos com Deus. Basta nós crermos. Amém? E essa crença é a crença que nos permite receber justiça da parte de Deus. A Bíblia lá em Gênesis, capítulo número 15, versículo número 6, ela nos mostra que Abraão creu no Senhor. Amém? Abraão creu no Senhor e por isso lhe foi imputado justiça. E repare que naquele momento ainda era Abraão e não Abraão. Então, se Abraão creu no Senhor e lhe foi imputado justiça, justiça essa que nós vimos lá. Lá nesse capítulo 15, fala sobre a situação de Abraão pegar e com foco em dar o seu filho. Abraão creu em Deus e lhe foi imputado justiça. Amém? E Deus, no capítulo 15 ainda, Deus pega e fala a Abraão que ele teria descendentes, que ele teria muita coisa pela frente, que a sua descendência seria longínqua, que ele seria pai de nações. Mas, todavia, Abraão teve que crer na promessa. Por que acham que Abraão é tido como o pai da fé? Porque ele teve fé em Deus quando ele foi entregar o seu filho ao sacrifício por um pedido ou uma ordem de Deus.
Ele acreditou que Deus, alguma coisa tinha para ele, algum propósito teria que se cumprir. E lá ele foi. E assim aconteceu. Mas Abraão não estava à espera que Deus impedisse a morte de Isaac. Não. Mas ele simplesmente creu, diz a palavra. Amém? Agora, olhando para a vertente daqui de Romano 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho. Quantos de nós temos espalhado verdadeiramente o Evangelho de Deus? Mateus 28, 19 diz-nos: ide, fazei discípulos em todas as nações, ou de todas as nações. Amém? Dessa forma, eu creio que Deus está a dizer em todo o tempo: vão, espalhem a palavra, não importa para quem. Não importa a raça, não importa a cor, não importa sexo, não importa a idade. Espalhem a palavra. Espalhem o meu evangelho. Espalhem a boa nova. A boa nova sou eu estou aqui com vocês. Eu vim para vos salvar. Eu vim para aquele que crê não pereça. E quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado, diz o Senhor. Amém? Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, verso 19. 28, verso 19. Amém? Vamos lá então. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Entenderam? Ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu os a obedecer o que eu lhes ensinei. Deus diz: batiza-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, primeira coisa. Segunda coisa, for batizado será salvo. Da mesma forma, aqui diz-nos de outra forma: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma coisa engraçada aí. Agora eu pergunto. Aqui diz: ensinando-os a obedecer. E então, meu irmão, se nós simplesmente cremos e nós não passamos a palavra adiante, a quem iremos ensinar? Iremos ensinar quem a obedecer aquilo que Jesus diz? Iremos ensinar quem a o caminho verdadeiro para que siga o batismo? Como será essa situação? Num mundo complicado em que vivemos nós no dia de hoje, onde existem muitas seitas, muitas crenças, muitos achismos, muitos mentirosos, muitos profanadores e muitos ilusionistas. Como faremos nós? E de que forma Deus estará sempre conosco
Se ela aqui diz até o fim da consumação dos séculos, até aquele dia que nós acabamos de estudar há pouco tempo no Apocalipse. Mas é até lá. Como a nossa crença irá se fazer valer? E aí vem a diferença entre crer em Deus e ser religioso. Toco no ponto mais uma vez. A diferença em nós acreditarmos e seguirmos e a diferença de nós tornarmos daquilo um hábito. Quem torna a palavra de Deus um hábito ou a ida à igreja um hábito, este é religioso cultural. Agora, aquele que crê num Senhor único e Salvador, este sim crê em Deus. E aquele que crê tem fé. Aquele que tem fé tem obras. Porque uma fé sem obras é uma fé morta, diz o Senhor. Amém? Uma fé sem obras é uma fé morta. Tiago 2,14 confirma a palavra do Senhor. Amém? Então, neste contexto, todavia, temos de fazer a diferença. Temos de fazer a diferença. Não queiramos ser como Moisés no início da sua caminhada. Deus, nos dias de hoje, nos dá bastante ferramenta, nos dá muitas ferramentas para que nós consigamos trilhar o seu caminho com êxito. Com êxito. Para que nós consigamos distinguir o bem do mal. Embora muitos são os mentirosos que andam por aí, que muitas das vezes tentam incutir palavras e frases que nada de verdade têm. Não são verdade. Mas todavia, aquele que crê no Senhor, aquele que for batizado, aquele que for guiado pelo Espírito e aquele que verdadeiramente conhecer as Escrituras e o Senhor, crerá e caminhará consoante as pisadas do Senhor. Amém? João 6, versículo 29, diz que a verdadeira obra de Deus é esta: crer. Crer naquele que veio salvar o mundo. Crer que Ele enviou o seu Filho. Amém? Esta é a verdadeira obra. Esta é a verdadeira obra de Deus. Meus irmãos, olhando para tudo isso, a palavra de Deus nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé, não crê. E aí agora vem um ponto interessante. Quantas vezes estamos nós, por vezes até na roda dos escarnecedores, e aí vem alguém e lança uma palavra e muitas das vezes nós simplesmente apoiamos aquela palavra ainda sabendo que aquilo não vai de encontro à palavra de Deus. Eu não estou a dizer para nós gerarmos discussão naquele momento em relação a uma contradição. Não. Porque a Bíblia também diz para nós sermos sábios. Mas muitas das vezes existem ambientes simples de duas pessoas, inclusive, ou três ou quatro, que existe a possibilidade de nós chamarmos a atenção a verdadeira palavra, chamarmos a atenção àquilo que realmente a Escritura nos ensina. E não compactuarmos com certas atitudes, certos momentos ou certas palavras, porque não queremos entrar em choque. Existem vezes sim que nós vamos ter que nos calar para não haver uma confusão maior, ou quando nós notamos que daquele ambiente não existe forma nenhuma daquelas pessoas pegarem e entenderem a verdadeira essência da palavra. Então aí nós nos afastamos. Porque quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo, diz o Senhor.
Amém? E então, se nós outrora estávamos distantes ou fora da videira e agora tivemos a possibilidade de ser acoplados à videira, então que nós façamos bem. Que nós não façamos conforme Moisés o fez. Amém? E o que Moisés o fez? Moisés arranjou vários subterfúgios para não fazer a obra de Deus. No final acabou por fazer e Deus honrou Moisés. Amém? Vamos lá voltar para o livro de Êxodos, lá para o início, segundo livro da Bíblia. Êxodos capítulo 3, capítulo 4. Êxodos capítulo 4. 4 ou 3? Acho que é 4. Êxodos, capítulo 4, versículo 1. Amém? Perdão, meus irmãos. Vamos voltar para Êxodos 3. Êxodos 3, 7. Para entender, para quem não conhece a história, entender o motivo dessa situação. Êxodos 3, 7. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Amém? Deus pega e narra primeiro essa situação toda para dizer a Moisés que ele sabia do que o povo estava a passar. E para quem conhece a raiz da história, se formos lá olhar para o livro de Gênesis, capítulo 15, se eu não estou em erro ainda, ou capítulo 12, 15 ou 12, um dos dois, Deus fala para Abraão que a sua descendência seria milhares como grãos de areia. E além disso, Deus toca no ponto Abraão em relação ao povo que ficará cativo durante quase 500 anos. Deus fala isso para Abraão. E ele diz que somente quando a iniquidade dos amorreus tiver atingido o topo, aí então Deus livraria o povo. E aqui agora em Êxodos podemos ver que a iniquidade dos outros povos já havia aborrecido a Deus. Por isso Deus iria tirar a terra, o povo do Egito para a terra prometida. Mas todavia Moisés estava com medo de cumprir a missão. Moisés, naquele momento, Moisés tinha aprendido a acreditar em Deus, mas estava com medo de espalhar a palavra. Ele estava com vergonha, ele não sabia como fazer. E assim também muitas vezes nós ficamos com vergonha de dizer, não, mas ele acha mesmo que isso é real, e são só contos, e são fadas. A Bíblia é um simples livro. E muitas das vezes, com medo de ouvirmos estas palavras, nós viramos Moisés. Como? Continuemos aqui agora. Versículo 11. Versículo 10. Deus diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém,
respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Já começou a questionar. E assim também, no nosso interior, muitas das vezes nós nos questionamos em vez de acreditarmos que nós podemos fazer a diferença. E isso não acontece só em relação à obra de Deus. Também acontece quando nós não nos valorizamos. Quando nós temos algum propósito, alguma batalha para vencer, mas nós somos o nosso próprio obstáculo. Começamos com perguntas. E se eu não for capaz? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu cair no meio do caminho? Mas aí te digo, meu irmão, Deus quer pessoas ousadas. Deus quer pessoas que não têm medo da situação que enfrentam. Olhem para o tamanho de Davi, olhem para o tamanho de Golias. Deus quer vários Davis. Deus quer que pequeno ou grande, negro ou branco, sujo ou limpo, rico ou pobre, nós possamos fazer a diferença. Nós possamos crer que somos mais que vencedores. Amém? Temos de crer que somos mais que vencedores. Diz o Senhor. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se ele venceu, nós venceremos. Porque hoje estamos acoplados à videira. E a videira é ele. E quem está acoplado à videira dá frutos. Então, vamos procurar dar frutos para Deus. Vamos procurar dar frutos no nosso trabalho. Vamos procurar dar frutos na nossa família, nos nossos amigos, no nosso dia a dia. Mas a base para dar fruto é a crença. Primeiro temos que crer e acreditar. A crença é a base de tudo. Quem crer e for batizado será salvo. Romanos 10, versículo 9. Para aquele que confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou, amém? E que Ele é o Senhor, será salvo. Então, vamos lá continuar aqui no versículo 12. Quando Moisés pergunta primeiro: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar o povo do Egito? E Deus afirma: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. E esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus deu todas as instruções para Abraão. Deus demonstrou tudo a Moisés. Deus demonstra que Moisés não estava sozinho e que Deus estava a revesti-lo para poder cumprir o desejo de Deus, para poder cumprir a vontade de Deus. Mas todavia Moisés tinha questões. E quando nós começamos a nos questionar sobre a capacidade de fazer alguma coisa, é porque nós não cremos. Então, quando nós começamos a nos questionar sobre a capacidade de espalhar o Evangelho, ou simplesmente não nos questionamos, mas nos limitamos a não espalhar o Evangelho, Deus fica triste conosco. Por quê? Porque Ele diz: ide e fazei discípulos em todas as nações. E não somente no nosso coração, não somente na nossa casa, mas sim na rua, na loja, no serviço, no avião,
Em todo lugar que nós pisamos, devemos deixar a nossa marca. A nossa marca que é pequena em relação à marca que Deus tem para nós. O que eu quero dizer é que em cada lugar devemos deixar a nossa semente e não questionar. Amém? E não questionar. Capítulo 4, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir o que disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Mas estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Então ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem, então em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. E aí Moisés pega e arranja mais uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Versículo 11. Versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Então Deus, que pegou e deu a boca ao homem e permitiu que ele falasse, não colocaria uma semente para nós falarmos à vontade? Quantas pessoas existem por aí hoje a servir a Deus que não falam bem o português, não sabem ler em condições, mas ainda assim são humildes do coração e servem ao Senhor? Todavia, aquele que tem todos os requisitos para servir ao Senhor, esse falha. Esse não crê o suficiente. Então, Deus nos chama para fazermos a diferença e não para arranjarmos várias desculpas como Moisés arranjou. Amém? Continuando. Deus pergunta: quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que deve lhe dizer, e eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Amém? Então, naquela época Moisés tinha a vara na mão, tinha o cajado na mão. E nos dias de hoje nós temos a palavra do Senhor na mão. Essa é a nossa vara comparativa de Moisés. E a vara de Moisés não tinha escritura, era uma simples vara e ele recebia do Senhor as instruções. Porém, como é muita gente para dar instruções, Deus poupou trabalho. Deus pegou e colocou as instruções na Bíblia
e ela é distribuída a todo aquele que quiser. Hoje, quem não quiser comprar uma Bíblia física tem a possibilidade de entrar no seu telefone e baixar. Tem essa possibilidade de baixar o aplicativo da Bíblia. E assim então tem a palavra do Senhor, tem a verdade do Senhor, tem a vara do Senhor, tem o instrumento do Senhor, tem a armadura do Senhor e tem a espada do Senhor. Resumindo, tem a palavra do Senhor. Porque pela palavra tudo é e foi criado. Pela palavra se crê e se tem fé. Porque é dito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Esta é a palavra do dia de hoje. Que Deus abençoe. Ficamos agora no momento de louvor e adoração. E eu espero que cada um de nós não tenha questões como Moisés, mas sim que tenha soluções como Jesus. Porque Deus é um Deus de solução e não um Deus de bloqueios. Amém? Aleluia. Ficamos agora com louvor e adoração. Irei repetir o louvor que pediram. Enquanto isso, pela graça de Deus, estão livres para abordar qualquer questão relacionada à palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Vamos lá com Ludmila Ferber novamente. Aleluia. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de crer, nunca pare de lutar. Amém. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, com a dor da traição, uma quebra de aliança que raiz na ingratidão. Se alguém está assim, preste muita
Aleluia. Alguma questão? Nenhuma pergunta? Nunca pare de lutar. Creia no Senhor. Creia que Ele nos deixou com uma tarefa, que Ele nos deixou com um trabalho. E então, cada vez que nós começamos a ter mais intimidade com o Senhor, mais tarefas Ele nos dá. Cada vez que nós começamos a entender melhor os propósitos do Senhor, maior a nossa responsabilidade aqui no mundo. Então, não deixe que a sua lâmpada se apague. Não deixe que a sua lâmpada esfrie. Não deixe que a sua luz diminua. Pelo contrário, mantenha sempre acesa, crendo incessantemente, fazendo aquilo que Deus nos ensina e que nos deixou como legado para fazer. Amém? Eu vou colocar mais um louvor e caso não tenha nenhuma pergunta, posteriormente ao louvor, encerraremos o nosso devocional do dia de hoje. Aleluia. Eu me alegro no Senhor quando creio. Desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, não haja todavia me alegrarei. Aleluia. Temos aqui uma pergunta e uma afirmação primeiro. Já foi falado que a fé sem obras é uma fé morta. Em relação a Moisés, podemos dizer que após ele saber da verdade em relação à sua origem, Deus usou ele para provar a ele que tudo que ele ouviu sobre Deus de Israel era real. Sim, com certeza. Moisés, ele teve a graça de primeiro ter medo, não ficar confortável com a situação de ter que enfrentar os egípcios para libertar um povo, mas a partir do momento em que ele sentiu o poder de Deus, que a graça de Deus o envolvia,
que crer no Senhor e fazer a vontade do Senhor o levava para outro patamar, para outras experiências, para níveis de poder reais na sua vida. Moisés pega e automaticamente ele transforma água em sangue. Ele transforma a vara em serpente. Ele abre o mar. Ele separa. Então, qual de nós não tem essa vontade de ter poder nas mãos? E qual de nós não é consciente que tal poder somente com Deus? Por quê? Porque o poder não é nosso. O poder é dele. E ele nos usa para fazer a sua obra. Eu acho que cada um de nós só gosta de ser usado se for por Deus. Porque se qualquer um ser humano pegar e nos usar de qualquer forma, ninguém gosta. Mas Deus, quando nos usa, nós somos agraciados. Ficamos maravilhados com o Senhor. Amém? Aleluia. Como se posicionar e falar de Jesus a um mundo tão frio e teimoso? As pessoas não querem ouvir. Exatamente. Realmente as pessoas não querem ouvir. Mas é conforme falamos do perdão ontem. Ontem, quando tocamos no ponto do perdão, nós vimos que a pessoa, importando-se ou não, nós devemos liberar o perdão. E aqui digo, tem um ditado muito popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim também penetra a palavra do Senhor, mansamente. De todos nós que estamos aqui e que nos convertemos, ouvimos a palavra do Senhor, eu creio que a maioria pegou e primeiramente ouvia falar de um Deus. Ouvia falar de um Deus. Outros até nem de um Deus ouviam falar porque não acreditavam em um Deus. Há outros que ouviam falar de um Deus, mas um Deus superficial, um Deus que julga, um Deus que diz isso é bom, isso é mau e prontos. Mas quando decidiu caminhar e aceitar Jesus, porque alguém pegou e suavemente foi falando, foi liberando a palavra, suavemente foi enviando louvor, suavemente foi contando uma piada, um testemunho em relação à palavra do Senhor, suavemente nos ganhou para Jesus de alguma forma. E suavemente acabamos por entender que Deus não está ali na igreja ou em uma estátua ou através da palavra de um padre ou um pastor que nos diz o que devemos fazer, mas que Ele está conosco e caminha conosco e nos dá poder se nós quisermos. Verdadeiramente é um processo lento e devagar, mas nós temos que ser afincos com a palavra. Nós temos que fazer aquilo que a palavra nos mostra. Nós temos que ser ousados. Porque se nós ficarmos tão frios quanto aquele que não conhece a Deus, pelo menos não da forma que nós conhecemos, nós estaremos a compactuar com eles e estaremos mais dispostos, talvez, ou mais expostos a simplesmente sermos nós a nos desviar. E aí vem, por que Deus não queria que o seu povo se misturasse com outro povo? Por que Deus não queria que Israel se misturasse com os fenícios ou coisa parecida? Porque eles traziam uma cultura de idolatria e que no momento em que o seu povo estivesse fraco, havia de se virar para o lado dos idólatras, de deuses falsos. Então, dessa forma, nós entendemos e enxergamos o porquê que Deus não é a favor de ficarmos na roda dos escarnecedores. Mas se ali estamos, temos de fazer a diferença, ainda que seja na mansidão, até porque a mansidão é um fruto do Espírito. Então, sejamos mansos em palavras, devagar. Mostremos ao nosso próximo o valor de Deus. Mostremos ao nosso próximo
o amor de Deus, o que é que nós ganhamos com Ele, do que é que Ele nos livra e por que é que nele nós nos alegramos. Amém? Mas verdadeiramente nós temos que nos alegrar primeiro e temos que crer primeiro. Porque se assim não for, o outro irá olhar para nós e irá dizer: mas se você age assim, então para que eu vou seguir esse Deus que você fala? Que você só fala de boca, mas em atitudes demonstra outra coisa. Amém? Temos aqui uma outra. Se somos cristãos, precisamos ser ousados. Já foi respondido, em outras palavras. Se formos tão somente à igreja, ouvir a palavra e guardar para nós, não estamos a ser cristãos de verdade. Sim, porque precisamos de ir e fazer discípulos. Precisamos mesmo de converter outros, falar de Deus aos outros. Isso faz a diferença para mim como cristã ou para Deus? Faz. Porque leva o teu galardão, minha irmã. Faz a diferença sim. Por quê? Porque isso é a tua obra. A tua obra. E se cada um de nós fizer a sua obra, além da salvação, existe um galardão no céu à nossa espera. Existe um galardão onde as nossas obras serão provadas. E aquilo que for feito por amor e de coração para Deus será de grande vantagem na hora do tribunal de Cristo. Amém? Na hora do tribunal de Cristo será de grande vantagem. E falamos aqui sobre isso. Aqui agora tem uma palavra de Deus na Bíblia que fala sobre o galardão após a morte. Para falar um pouco sobre isso. Amém. Mesmo sem ver a pergunta nesse contexto, já tinha iniciado a falar. E é o seguinte. Todos nós receberemos um galardão quando chegarmos no céu. Só que o todos nós que eu digo é um todos nós entre aspas. Por que entre aspas? Porque aqueles que são verdadeiros cristãos, aqueles que forem salvos. Porque quando estudamos agora o livro do Apocalipse, nós vimos que existem dois julgamentos. Existe o julgamento para os salvos, que é o tribunal de Cristo, e existe o julgamento para os não salvos, que é o juízo final. Amém? E vimos que os julgamentos não se darão no mesmo tempo. E a Bíblia, lá em Coríntios, ela nos mostra o peso do nosso galardão. Nos mostra, Tiago 2,14, mais uma vez, diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então, o mesmo livro de Tiago mostra-nos que é importante termos obras, porque isso irá encher o nosso galardão. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra é apontado. Tanto que fazemos de bem, como que fazemos de mal. Tudo isso é apontado. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e que o diabo está ao nosso derredor. Então, com isso eu entendo que da mesma forma que os anjos nos cobrem e fazem anotações das coisas boas que nós fazemos, também o inimigo faz. Por que eu entendo isso? Porque Deus não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, se tem que haver permissão da parte de Deus, é porque também tem que haver conhecimento da parte de outras questões. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A última pergunta já estava a ser respondida. Aleluia. Amém. Espero que tenha sido explícito. Amém? Aleluia. Encerraremos então no louvor e amanhã, para complementar a palavra que eu lancei agora de que não cai um fio da nossa cabeça sem autorização de Deus, da mesma forma, não cai uma árvore da videira sem a permissão. E amanhã, meu irmão, eu quero lhes falar sobre a videira, para nós entendermos a videira num contexto macro, porque Jesus, o Senhor, é a videira. E ele diz que Deus, o meu Pai, é o agricultor.
Amém? E nós temos que estar interligados à videira. Aleluia. Continuaremos com o louvor para assim então encerrarmos o nosso devocional no dia de hoje. Aleluia. Oh, glória. E enquanto eu servir, todavia me alegrarei também. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não me venha vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, minha irmã. Deus abençoe. A paz, irmã. Ela vem pela manhã. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai. Aleluia. Temos uma pergunta. Quanto ao homem que foge da missão de Deus, como sabemos que Deus deu a missão a todos? Deus insiste sempre no seu escolhido. Não percebi a segunda parte da pergunta, minha irmã. Mas a primeira parte da pergunta, como saber que Deus deu missão a todos, é simples. Nós começamos por dizer e por falar sobre Mateus 28, 19. A palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu estarei convosco, diz a palavra do Senhor. Então, aqui agora, porque às vezes nós queremos evangelizar e logo surge o medo de errar na palavra. Nós não temos que ter medo de errar. Por quê? Porque nós só podemos evangelizar e falar daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Podemos falar daquilo que Deus é para nós, das experiências que nós temos e do contato que nós temos da palavra. Por isso é que se diz, Deus é amor. Então, se nós vamos evangelizar alguém, nós não podemos dizer que Deus só castiga. É mentira. Porque em algum momento, para nós irmos para Deus, nós fomos porque Deus nos amou. Porque Deus nos acolheu. Então, é isso que nós temos de demonstrar. É isso que nós temos de falar. Porque ainda que nós não tenhamos uma sabedoria completa em relação às Escrituras, Deus nos capacita. Eu mesmo não tenho sabedoria completa em relação às Escrituras, mas
eu vou em busca do alvo e Deus vai me capacitando dia após dia, dia após dia. E dessa forma, Deus vai nos enchendo quando, no fundo do nosso coração, a nossa vontade de fazer a obra quebra a nossa limitação física ou intelectual. Porque Deus não é intelecto, Deus não é físico, mas Deus é espírito. E o Espírito de Deus, ele habita em nós. Por quê? Porque quem convence, meu irmão, ainda que tu erres uma palavra ou outra, mas quem irá convencer é o Espírito Santo. E aí eu te pergunto uma coisa. E aqueles eu nem posso chamar de pregadores, mas aquelas pessoas que narram e falam sobre um Cristo que não existe. Sobre um Cristo irreal. Sobre alguém que só castiga, que só amaldiçoa, alguém que em tudo dá prosperidade. Existem várias versões de Cristo em vários lugares. Mas o verdadeiro Cristo é aquele que nós permitimos que viva em nós. Porque Cristo é unção. Então, se nós nos deixarmos ser ungidos por Ele, Ele nos guiará e capacitará. E se em algum momento alguma palavra te falha, recorra à Bíblia. E se não souberes onde está escrito, vai ao índice. Se não for ao índice, vai ao Google. Mas pede a Deus para te dar uma estratégia de entender e poder mostrar. Por isso é que Deus gosta e Ele se agrada quando nós nos debruçamos a estudar a sua palavra. Porque tendo conhecimento, a nossa chance de errar será menor. Quando nós estudamos para uma prova, a probabilidade de nós pegarmos e reprovarmos é menor. Assim também com a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra diariamente, nós buscamos e nós oramos e ainda jejuamos, a probabilidade de errar é cada vez menor. Amém? Porque Deus tem um propósito com cada um de nós. Todos nós fomos escolhidos. Todos nós fomos escolhidos. E a palavra diz, muitos são os chamados. Ou melhor, eu vou ratificar aquilo que eu disse. Todos nós fomos chamados, mas poucos serão escolhidos. Somente aqueles que praticarem a verdade e crerem em Deus serão escolhidos. Enquanto eu falava, o Espírito Santo veio e retificou a minha frase. Então eu te digo, todos nós somos chamados. E Jesus fala lá em relação ao banquete, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Somos escolhidos consoante a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas obras, por mais até que nós sejamos salvos por Deus. Mas a nossa postura tem que ser verdadeiramente a postura que agrade a Ele. Amém? Aleluia. Vamos então encerrar a palavra do Senhor agora com oração. E voltamos amanhã para falarmos e abordarmos o tema da videira. Amém? Oremos então, irmãos. Primeiro, perdão. Irmã Balbina, queira por favor dar o seu amém, caso tenha ficado esclarecida em relação à questão. Amém? Então, enquanto dá o seu amém, terminamos aqui o louvor. Aleluia. Oremos então. Pai, graças te damos mais uma vez. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento onde vimos a necessidade de sermos crentes melhores, de sermos crentes destacados, de sermos crentes que verdadeiramente buscam conhecimento
verdade, intimidade e ainda mais crentes que queiram fazer discípulos para ti, ó Pai. Porque tu dizes para irmos, fazermos discípulos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam salvos e para que eles creiam no Senhor. Pai, na noite de hoje, alcança cada um de nós aqui presente que ouviu a Tua palavra, Deus Pai. Dá-nos um reforço em relação a Ti, ó Deus Pai, para que se acenda mais ainda a nossa chama em Ti, para que consigamos, dia após dia, aumentar o nosso amor por Ti, Deus Pai. A nossa capacidade de Te buscar, ó Pai. A nossa capacidade de compreensão e entendimento das Tuas palavras, ó Pai. A nossa capacidade de Te servir, ó Pai. Ajuda-nos, Deus. Guia-nos, Pai. Capacita-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Pai, dá-nos também uma noite abençoada na Tua presença, para que assim nós possamos passar essa noite e no dia de amanhã, pela Tua graça, estaremos aqui novamente para proclamar a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos então. Espero por vocês amanhã. Amanhã já adiantei o tema que será, iremos falar sobre a videira. E assim então que Deus pegue e possa capacitar a cada um de nós para ouvir a revelação que Ele tem para nós através da videira. Fiquem em paz, que o Senhor abençoe a cada um e que a graça seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.